Meu nome é Maísa e no vídeo de hoje eu vim mostrar alguns livros novos para a estante. Quem acompanha o canal já deve ter notado que eu fiquei um bom tempo sem trazer unboxing. Há 2 semanas atrás eu trouxe um unboxing depois de algum tempo e comentei que demoraria muito a trazer um novo vídeo com esse formato. Mas eu recebi alguns pacotes tão especiais que eu não podia deixar de compartilhar com vocês. Então não vai ser um unboxing, porque eu já abri todas as caixas, vai ser um book haul. Bom, o primeiro carinho que eu recebi foi um pacote preciosíssimo da Livraria Leitura. A Leitura está completando 55 anos de idade e enviou esse pacote cheio de mimos e que eu fiquei muito feliz por fazer parte da história da leitura. Eu sou de Minas Gerais, sou de Belo Horizonte e eu acompanho o crescimento da livraria há muitos anos. Minha mãe fazia compra do meu material escolar na livraria e agora eu faço compra do material escolar da minha filha lá também. No pacote eles mandaram uma revista que conta um pouquinho da história da maior livraria do país. A Livraria Leitura começou na Galeria do Ouvidor, para quem é de Belo Horizonte, para quem já veio aqui e conheceu, sabe do que eu tô falando. A Galeria do Ouvidor é uma galeria de cerca de 5, 6 andares, um centro comercial, e na década de 60 foi um fenômeno, porque foi o primeiro lugar que tinha escada rolante. Então muita gente vinha só para poder andar nessa inovação tecnológica. A Livraria Leitura, então, começou na Galeria do Ouvidor e hoje ela expandiu de forma que são mais de 90 lojas em 21 estados e no Distrito Federal. E além disso, eu fico feliz por ver que uma livraria física está conseguindo aí passar por esse momento tão atribulado. A gente vê algumas livrarias físicas já mais antigas que estão fechando as portas e a gente precisa delas. Por mais que a gente goste de fazer compras online, a presença das livrarias físicas são aquela resistência, né, de mostrar que a gente continua lendo, que a gente continua procurando livros e felizmente a leitura está em plena expansão. Bom, mas além da revista contando um pouco da história de uma empresa que é familiar, ela também mandou esse quadrinho infantil que eu achei muito fofo, que é Taió da Amora Moreira, publicado pela Companhia das Letrinhas. Ele veio até com uma coroa e é um quadrinho que vai falar sobre empoderamento, sobre racismo, com reflexões leves e divertidas. Eles também enviaram Conectadas, da Clara Alves, publicado pela editora Seguinte, e recentemente saiu mais um novo livro da autora. Aqui a gente tem 2 meninas que não se conhecem, inclusive uma delas se passa por menino, ela tem um avatar de um menino, elas desenvolvem uma amizade muito bonita e elas vão se encontrar numa grande competição de gamers. E aí a Raíssa tem a preocupação de falar para a Ayla que ela, na verdade, é aquele avatar que, se não me engano, chama Léo, que ela se passava por menino, mas na verdade ela é uma menina. Então a gente tem aqui um romance entre 2 meninas. Outro livro que eu recebi foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, outro livro da editora Companhia das Letras. Aqui a gente tem uma história nacional, um autor nacional, que vai trazer um relato sobre racismo, sobre busca de ancestralidade, sobre busca de suas raízes, um romance sobre identidade e complexas relações raciais, uma obra contundente no panorama da nova ficção literária brasileira. Fazia um tempo que eu estava com esse livro no radar e agora estou com ele em mãos, então vai ficar fácil de ler. É um livro parece que rápido, apesar de trazer uma história bem dolorosa. Outro livro que a Livraria Leitura mandou foi Depois, do Stephen King. Aqui a gente tem uma história da editora Suma, que é um selo da Companhia das Letras, e nós temos um garotinho que vê fantasmas. A mãe dele diz para ele não deixar essa habilidade ficar muito evidente, até que a namorada dela, que é uma detetive em Nova York, precisa da ajuda desse garotinho. É um dos poucos livros que não é um calhamaço do King, e então a gente em breve vai ter leitura de Depois. E o último livro que veio no pacotinho da leitura foi Rádio Silêncio, da Alice Oseman, a mesma autora de Heartstopper. Aqui nós temos uma edição da Rocco, que inclusive está trazendo um box com os 3 livros da autora, com essa nova identidade visual, que cá entre nós achei bem fofo. E eu me surpreendi, porque é um calhamaço, são mais de 400 páginas, mas eu tenho certeza que ela deve manter a mesma ambientação apaixonante que a gente tem nos quadrinhos. Ainda não li nenhum dos livros da autora, espero em breve encaixar esse livro nas próximas listas de leitura. Bom, vieram marcadores de livros e uma eco bag que eu achei belíssima. Dê asas à imaginação daqueles que se permitem sonhar.
Então, Livraria Leitura, muito obrigada pelo presente, pela lembrança. Desejo que esses 55 anos sejam só o início aí de uma caminhada de sucesso. Outra caixa que eu recebi também foi da Companhia das Letras. Eu faço parte do time de leitores da Companhia das Letras de 2022 e eles me mandaram A Ponte Entre Reinos, da Danielle Jensen, publicado pela editora Seguinte, o selo Seguinte da Companhia das Letras. Eu já fiz a leitura desse livro em e-book, mas eu queria muito a edição física, porque ela vem com um mapa. E o mapa no e-book fica quase impossível de entender. E foi aqui que eu vi como é que está a distribuição desses reinos e como é que é essa ponte entre esses reinos. É uma ponte que vai ligar o comércio e que vai ser o ponto de cobiça ali de quem quer tomar o controle desse comércio. Eu adorei essa história e inclusive estou pretendendo propor mais uma leitura coletiva, porque eu realmente gostei. Ele tem muito um mistério no ar. Eu quero revisitar essa história esperando que os próximos livros da série, que são cerca de 6 livros, cheguem logo, o mais rápido possível, ao menos o segundo, porque a forma como esse livro termina, a gente quer imediatamente partir para o segundo livro. E o segundo livro que eu recebi da Companhia das Letras, agora pelo selo Suma, é O Domínio das Sombras, da Kate Rose Poole. Aqui a gente tem o segundo livro de uma trilogia que começou com a Era da Escuridão. Eu já fiz a leitura da Era da Escuridão no mês passado e queria muito continuar a leitura dessa história. Os 2 primeiros livros, então, já foram publicados no Brasil. O terceiro livro, eu nem sei se ele já saiu lá fora. Espero que venha em breve, porque aqui a gente tem múltiplos narradores. Alguns deles a gente se encanta logo de início, uma fantasia, e uma fantasia com uma pegada assim bem diferente. Todos esses narradores fazem parte dessa profecia, mas nem todos esses narradores ou todos esses elementos da profecia são pro melhor para esse mundo. Estou bastante curiosa, já comecei a fazer a leitura do segundo livro e alguns personagens são bem cativantes, outros a gente ainda fica assim com o pé atrás. Espero que o terceiro livro venha logo. E como sempre, adoro livros com mapas. Então fica aí. Obrigado, Companhia das Letras, pelo envio desses 2 livros. O outro pacote que eu recebi esse mês foi do blog Coisas de Mineira. Eu sou resenhista do blog desde 2019, então já fiz algumas leituras interessantíssimas para o blog. Todas as resenhas estão lá. E recebi um pacote com 5 livros, queria compartilhar com vocês. O primeiro deles é um lançamento recente da editora Arqueiro, Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus. Aqui a gente tem uma história que se passa na década de 60. Uma pesquisadora química, ela não é vista assim com bons olhos por toda a equipe ali de homens químicos. Apenas um deles dá um pouco de credibilidade para essa mulher. Parece que alguma coisa acontece, alguns anos se passam, ela está criando a filha dela e ela se torna estrela de um programa de culinária. E o interessante é que mais do que ensinar a fazer elaborados pratos, o que ela está fazendo é desafiando as mulheres a pensar. Fiquei bastante curiosa, a editora Arqueiro tem falado muito bem dessa história, tem trazido aí sucessivos elogios, porque é uma história sobre empoderamento, né? E a gente está falando da década de 60, de uma mulher que foi desacreditada enquanto pesquisadora, mas que vem encontrar ali no ambiente da culinária uma forma de se rebelar e mostrar que sim, ela tem o que falar. Outro livro que eu recebi foi Bint, da Galera Record, com essa capa belíssima. Aqui a gente tem uma personagem que vai sair do seu planeta natal e vai ser a primeira da sua comunidade a ingressar numa universidade. Depois parece que ela vai de alguma maneira topar com uma raça alienígena e ela vai precisar de usar os conhecimentos dos seus ancestrais e também da academia para resolver esse imbróglio em que ela vai se meter. Aqui a gente tem uma trilogia que a Galera Record trouxe toda num único volume, com uma capa que ficou muito linda e com um blurb da Ursula K. Le Guin. Há mais imaginação em uma página da obra da autora do que em épicos de fantasia. Então, daqui a pouco a gente tem a resenha de Bint. Também recebi do blog Realeza Americana, da Caitlin McGee, publicado pela editora Roku. Nesse livro, a gente tem uma monarquia nos Estados Unidos. Então, a gente vai acompanhar aí a vida de alguns dos príncipes, das princesas. E é interessante que ele começa de uma forma que eu fiquei meio com o pé atrás. Então ele vai falar que são uma coroa prestes a mudar de mãos, 2 garotas disputando o coração de um príncipe. Fiquei um pouco com preguiça na hora que eu li essa frase, mas depois eu continuei a leitura e parece que a coisa é muito maior do que isso. Então a gente vai ter também uma história aqui sobre empoderamento, então a gente vai falar de mulheres,
de princesas que vão dar um passo além aí do que era permitido para o que eu imagino ser uma monarquia. Tô bastante curiosa e a resenha sai em breve lá no blog. O penúltimo livro recebido pelo blog é Dicionário das Palavras Perdidas, nessa capa belíssima. É um lançamento recente da editora Gutenberg, da Pippi Williams, e aqui a gente tem uma garotinha que coleciona palavras. O pai dela é um lexicógrafo, ele trabalha para o dicionário Oxford de língua inglesa, e eventualmente ela encontra uma palavra perdida e ela vai juntando essas palavras. Até que ela percebe que essas palavras elas se referem a experiências de mulheres e que poucas vezes elas são registradas. Essa história se passa no auge do movimento sufragista, então de novo a gente falando aí de histórias sobre mulheres empoderadas e que vão buscar aí a sua voz de alguma maneira. E cá entre nós, essa capa tá muito linda, né? E o último livro enviado pelo blog foi A Maldição de Excalibur, da Kirsten White, uma publicação da editora Plataforma 21. Esse aqui é o terceiro livro de uma trilogia que começou com A Farsa de Guinevere, depois tem A Traição de Camelot e termina com A Maldição de Excalibur. Como os nomes já devem ter ajudado aí a entender, são lendas arturianas, são recontos das lendas arturianas. A resenha dos 2 primeiros livros já está lá no blog e em breve a gente tem resenha também de A Maldição de Excalibur. E finalmente, 2 recebidinhos pagos. O primeiro deles é Os Reinos Partidos, da N.K. Jemisin, uma publicação da Galera Record, o segundo livro da trilogia Legados. Eu acabei de fazer a leitura de Os 100 Mil Reinos lá com o pessoal do Loucos por Leituras Conjuntas e a gente já colocou esse livro para fazer a leitura agora no mês de julho. É um livro com uma mitologia completamente maluca, muito diferente, trazendo aí seres humanos interagindo com deuses, alguns desses deuses sendo escravizados de alguma forma. A N.K. Jemisin é conhecida por falar de temas assim bastante espinhosos, como a própria escravidão, sobre colonialismo, sobre racismo, sobre povos que são oprimidos, enfim, ela fala desses temas de uma forma extremamente magistral. Então pretendo ler o segundo livro agora no mês de julho e a editora acabou de anunciar a publicação do terceiro e último livro da trilogia Legado. E não poderia faltar um romance de época, Uma União Extraordinária, da Alyssa Cole, publicado pela editora Arlequim. É o primeiro livro da série Liga da Lealdade, aqui a gente tem romances de época que são protagonizados por pessoas pretas. Eu já fiz a leitura, inclusive para o blog Coisas de Mineira, de 2 livros também com essa pegada. E eu adorei, porque elas vão se ambientar logo após a Guerra Civil nos Estados Unidos, quando esses ex-escravizados, então, agora vão ser integrados à sociedade ou, de alguma forma, tentar essa reintegração e todas as dificuldades que eles vão encontrar. Acima de tudo, no caso, mulheres, que vão ter mais dificuldade ainda. Foi um olhar diferente sobre a história dos Estados Unidos e tentando fazer esse contraponto com o que aconteceu aqui no Brasil. Eu vi a Paola Alexandra falando bastante desse livro, eu vi que o segundo livro dessa série já foi publicado e aproveitei um preço muito bom, então agora ele também está aqui fazendo parte da estante. Bom, foram esses os livros, espero que vocês tenham gostado, alguns deles lançamentos recentes, outros um pouco mais antigos, mas eu queria compartilhar o carinho, agradecer novamente a Livraria Leitura, agradecer o blog Coisas de Mineira e agradecer a Companhia das Letras por ter enviado esses livros, enviado esse carinho todo que em breve eu quero compartilhar com vocês. Vocês já sabem, vou deixar o link de compra para todos eles aqui na caixa de descrição. Lembrando que unboxings e book hauls não são tão frequentes quanto eu gostaria, mas a gente tem vários outros conteúdos para conversar aqui também. Se gostou, se inscreva, curte, compartilhe, ative o sininho de notificação. Toda vez que tiver vídeo novo você vai ser alertado. Me procure nas outras redes sociais, Instagram, Scoob e no Twitter, agora também com o canal no Telegram. Muito obrigada, te desejo boas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!